A história econômica de Goiás teve início com a exploração do ouro, sendo esta a primeira atividade estruturada no território. O ouro explorado nos séculos XVIII e XIX era do tipo aluvião, encontrado em córregos e extraído de forma rudimentar com a batida de peneira. A extração de metais preciosos promoveu um surto de crescimento populacional e o desenvolvimento de uma vida urbana no Brasil Central. Vila Boa de Goiás, antiga Vila Boa, foi a capital e sede administrativa da região por cerca de 200 anos. A mineração em Goiás foi efêmera, atingindo o apogeu na década de 1750 e entrando em declínio logo em seguida. Fatores como técnicas rudimentares, falta de capital e má administração pública apressaram o fim do ciclo do ouro. Com o esgotamento das minas, a população deslocou-se para outras regiões, resultando em retratação econômica. A pecuária, inicialmente um apoio alimentício para o garimpo, tornou-se a principal atividade econômica após o declínio do ouro. A geografia de Goiás, distante dos mercados consumidores e com carência de estradas, favoreceu a pecuária, pois o gado podia se locomover por conta própria. Durante o século XIX, a agricultura em Goiás era majoritariamente de subsistência para as famílias locais. A economia goiana oitocentista caracterizou-se pelo baixo índice de circulação monetária e isolamento geográfico. A estrutura social colonial era sustentada pelo trabalho de africanos escravizados, trazidos principalmente via Bahia. Os mineradores tinham preferência por escravos de nação mina, devido à experiência prévia destes com mineração na África Ocidental. Escravos das nações Angola, Benguela, Congo e Cabinda também compunham a força de trabalho em solo goiano. O valor monetário de um escravo era determinado por seu porte físico, idade e habilidades específicas. Escravos, ladinos, que falavam português e possuíam ofícios como carpinteiro, eram mais valorizados e caros. A tributação sobre os escravos era rigorosa, com a cobrança de impostos como a meia cisa, sobre as transações de compra e venda. A coroa portuguesa impunha multas pesadas para quem sonegasse o registro ou o pagamento de impostos sobre os escravos. A exploração excessiva e as péssimas condições de vida levavam a uma baixa expectativa de vida útil para o escravo na mineração, estimada entre 7 e 12 anos. Doenças como reumatismo, infecções pulmonares e subnutrição eram comuns entre os trabalhadores escravizados nas minas. O fenômeno dos quilombos surgiu como a principal forma de resistência da população negra contra o sistema escravocrata em Goiás. O Quilombo Calunga é a maior e mais emblemática comunidade remanescente de quilombo no estado, situada na região da Chapada dos Veadeiros. A formação do território Calunga deu-se por negros que fugiram da escravidão e se refugiaram em áreas de difícil acesso entre serras e vãos. Historicamente, Goiás era visto pelo governo federal como uma região pobre, atrasada e de pouca importância econômica. Essa percepção de estado periférico gerou o que historiadores chamam de autonomia negativa, estabelecida pela indiferença do centro do poder nacional. A Lei de Terras de 1850 alterou o acesso à terra, substituindo o direito pela posse pelo registro cartorial de compra, o que favoreceu as elites e excluiu negros e camponeses. O isolamento de Goiás propiciou a formação de uma engrenagem política baseada no coronelismo durante a República Velha. Os coronéis eram grandes proprietários de terras que detinham controle econômico, político, social e militar em suas regiões. A manutenção do poder dos coronéis baseava-se no voto de cabresto, onde eleitores eram pressionados a votar em candidatos indicados pelo chefe político. O arranjo coronelístico formava um tripé de estabilização entre a chefia municipal, o situacionismo estadual e o governo federal. A proclamação da República em 1889 demorou quase 15 dias para ser noticiada em Goiás, chegando apenas em 28 de novembro. Com a República, as antigas províncias passaram a ser estados-membros, ganhando maior autonomia política e financeira. A política goiana na Primeira República foi marcada por disputas intensas entre famílias oligárquicas. A família Bulhões, liderada pelo senador Leopoldo de Bulhões, foi a força liberal dominante nos primeiros anos republicanos.
Leopoldo de Bulhões exerceu cargos de relevo nacional, como ministro da Fazenda e diretor do Banco do Brasil. O grupo xavierista, liderado por José Xavier de Almeida, rompeu com os Bulhões em 1904, estabelecendo um governo de bacharéis e intelectuais. O rigor na fiscalização e cobrança de impostos sobre a pecuária levou o governo de Xavier de Almeida a perder o apoio da elite agrária. Em 1909, um golpe armado organizado pelas famílias rivais depôs o grupo xavierista do poder em Goiás. A partir de 1912, a família Caiado, sob a liderança de Antônio Ramos Caiado, Totó Caiado, assumiu a hegemonia política no estado. A oligarquia caiadista permaneceu no controle de Goiás até a Revolução de 1930. A relação entre a Igreja Católica e o poder político foi muitas vezes conflituosa, como no caso do exílio do bispo Dom Eduardo Silva pelos Bulhões. Posteriormente, os Caiado estabeleceram uma forte aliança com a Igreja sob o governo diocesano de Dom Prudêncio Gomes. O movimento messiânico de Santa Dica, Benedita Cipriano Gomes, representou uma forma de contestação social e religiosa no interior de Goiás na década de 1920. Santa Dica pregava o uso coletivo da terra, o que desafiava os interesses dos grandes coronéis da região de Pirenópolis. O governo estadual reprimiu o movimento de Santa Dica com força militar, resultando na prisão da líder e morte de seguidores. A coluna Prestes atravessou o território goiano na década de 1920, difundindo ideais de reforma política e desafiando as oligarquias locais. O governo estadual formou a Coluna Caiado, uma força miliciana para combater os revolucionários da coluna Prestes. A Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, encerrou o domínio das antigas oligarquias da República Velha em Goiás. Pedro Ludovico Teixeira foi nomeado interventor federal em Goiás após a Revolução de 1930. A mudança da capital de Vila Boa para uma nova cidade foi uma decisão estratégica de Pedro Ludovico para impulsionar a modernização do estado. Goiânia foi planejada para romper com o passado colonial e aproximar Goiás do desenvolvimento econômico do sul do país. A pedra fundamental de Goiânia foi lançada em 24 de outubro de 1933, em local escolhido por estudos climáticos e topográficos. O projeto urbanístico de Goiânia foi assinado pelo arquiteto e urbanista Atílio Corrêa Lima. O nome, Goiânia, foi escolhido por Pedro Ludovico, preterindo a sugestão popular de Petrônia. A estátua do Bandeirante no centro de Goiânia foi posicionada olhando em direção à antiga capital, simbolizando a transição histórica. A Marcha para o Oeste foi uma política de Vargas para ocupar o interior do Brasil, trazendo migrantes e tecnologia para Goiás. A fundação de Goiânia e a Marcha para o Oeste promoveram a expansão da fronteira agrícola e a ocupação de terras consideradas vazias. A chegada da estrada de ferro em meados do século XX transformou a integração econômica de Goiás com o resto do Brasil. A construção de Brasília na década de 1950 acelerou o crescimento demográfico e a infraestrutura do estado de Goiás. A modernização agrícola a partir dos anos 1960 trouxe a soja e a mecanização, mas também causou o êxodo rural e a concentração de terras. A identidade goiana foi frequentemente associada à figura do bandeirante, visto como herói desbravador na historiografia tradicional. O mito do Anhanguera foi utilizado politicamente para reforçar a ideia de coragem e pioneirismo do povo goiano. Críticas recentes na historiografia questionam a glorificação dos bandeirantes, destacando a violência contra indígenas e negros. O termo mameluco é usado por alguns autores para descrever o bandeirante como um mestiço paulista, buscando humanizar sua origem. O monumento às três raças em Goiânia simboliza a visão de uma formação harmônica entre negros, índios e brancos, conceito hoje criticado como mito da democracia racial. As comunidades remanescentes de Quilombo só ganharam visibilidade política nacional com a Constituição de 1988. O direito à propriedade definitiva das terras para quilombolas está garantido pelo artigo 68 do ADCT da Constituição de 1988.
O sítio histórico e patrimônio cultural Calunga foi tombado pelo estado de Goiás em 1991. A maioria do território Calunga é composta por serras, com apenas 30% de áreas agricultáveis. Os calungas praticam uma agricultura de subsistência e criação de gado, mantendo técnicas ancestrais de cultivo. Conflitos agrários e a prática da grilagem marcam a história recente das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas. A identidade, Calunga, passou de um termo pejorativo para um símbolo de afirmação política e orgulho étnico nas últimas décadas. A educação nas comunidades quilombolas ainda enfrenta desafios, como o acesso limitado ao ensino secundário. O turismo tornou-se uma alternativa econômica para comunidades como a do Engenho 2, mas exige gestão responsável para evitar conflitos. O programa Brasil Quilombola, iniciado em 2004, busca coordenar ações federais para melhorar a infraestrutura e os direitos dessas populações. A memória em Goiás é um campo de disputa entre a preservação de tradições oligárquicas e a inclusão de narrativas de grupos marginalizados. As festas cívicas e datas comemorativas foram historicamente usadas para consolidar a identidade republicana e o patriotismo nas escolas. A disciplina de História de Goiás foi inserida sistematicamente no ensino apenas a partir de 1931, com a obra de Americano do Brasil. O conceito de decadência econômica goiana no século XIX tem sido revisto por historiadores modernos que destacam o crescimento da agropecuária no período. Goiás foi o local do maior acidente radiológico do planeta com o Césio 137 em 1987, o que impactou a identidade e a economia da capital. A divisão do Estado e a criação do Tocantins em 1988 forçaram uma redefinição do regionalismo e da identidade goiana. A elite política de Goiás manteve vínculos de descendência com as antigas linhagens bandeirantes e coloniais ao longo da República. O poder judiciário e legislativo em Goiás foi frequentemente ocupado por membros de famílias tradicionais, garantindo a manutenção do status quo. A política do café com leite nacional refletia-se em Goiás através do alinhamento das oligarquias locais com o poder federal. O projeto Goiás Mais 300 busca ressignificar a história do Estado no contexto dos 300 anos da chegada dos bandeirantes. A Igreja Católica desempenhou papel central na assistência social e na educação em Goiás durante os períodos colonial e imperial. Irmandades de pretos e pardos, como a de Nossa Senhora do Rosário, foram espaços de sociabilidade e resistência religiosa para escravizados. A prática da brecha camponesa permitia que alguns escravos acumulassem pecúlio para comprar sua própria alforria. A mineração em Goiás utilizava mão de obra quase exclusivamente africana, enquanto brancos e mestiços livres ocupavam cargos administrativos. O isolamento geográfico de Goiás foi quebrado definitivamente pela construção de Brasília e a integração por rodovias federais. A cidade de Goiás, Vila Boa, conserva até hoje sua estrutura colonial, tendo sido reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. O mandonismo local e o clientelismo foram práticas que sobreviveram à transição do Império para a República em solo goiano. A formação do povo goiano é marcada pela miscigenação entre indígenas, africanos e europeus luso-paulistas. As desigualdades raciais e sociais em Goiás são heranças diretas do longo período escravocrata e da estrutura agrária latifundiária. O ensino da história regional nas escolas goianas busca hoje valorizar a diversidade cultural e a resistência dos povos tradicionais. As transformações espaciais em Goiás refletem as mudanças de poder, da Vila Boa aurífera à Goiânia moderna e planejada. O estado de Goiás continua sendo um pilar fundamental do agronegócio brasileiro, atividade que evoluiu da pecuária extensiva colonial. A luta pela terra em Goiás permanece como um dos principais eixos de conflito social e mobilização política na atualidade. A trajetória de Goiás, da colônia à república, demonstra uma transição constante entre o isolamento geográfico e a integração nacional estratégica. A força dos ancestrais e a tradição oral mantém viva a memória de comunidades que resistiram à exclusão histórica no interior do estado.
A governança democrática contemporânea em Goiás enfrenta o desafio de superar o legado do coronelismo para garantir justiça social.